Capítulo 7. Como multiplicar seu dinheiro. Ao término de um culto pelo rádio que realizei, uma jovem de Vancouver, na Colômbia Britânica, foi conversar comigo. Ela viera de Saskatchewan, onde nascera e fora criada. Fui pobre durante toda a minha vida, contou-me. Minha família e todas as pessoas que conheço e com as quais cresci eram pobres. Agora, aqui em Vancouver, parece que essa situação se repete. Meus amigos e conhecidos são pobres. Quase nunca tenho $1 sobrando. Há tanta coisa que eu gostaria de fazer para o Senhor, mas realmente preciso de tudo que ganho para atender às minhas necessidades e às do meu filho. Estou limitada pela pobreza, mas creio que de uma forma ou de outra, Deus tem uma resposta para mim. Alegro-me por ouvi-la falar assim, respondi. Eu também estou convencido de que Deus tem a resposta para a pobreza. Lembro-me de como a minha família era pobre durante os anos da depressão. Quando minha mãe me visitou há pouco tempo, ela me fez lembrar que éramos tão pobres que, quando nosso relógio quebrou de vez, não pudemos comprar um novo. Em nossa casa não havia leite suficiente para repetir a tigela de cereais no café da manhã. Se quiséssemos repetir o cereal, era preciso economizar o leite do primeiro prato ou comer os flocos de milho secos. Eu sei, por experiência própria, como é ser pobre e incapaz de pagar as contas. Eu também odeio a pobreza e estou convencido de que encontrei a resposta de Deus para ela. A fé na voz daquela jovem me estimulou. Estou convencido de que ela estava prestes a vencer a pobreza. Quando penso nas declarações que fez e lembro do meu próprio lar, tão pobre, sinto vontade de ajudar os cristãos para que entendam o plano divino da prosperidade. Há uma lei divina quanto a dar e receber. Se você quiser receber ajuda financeira de Deus, é preciso que entenda que é a medida com que você dá que determina o quanto você receberá de Deus. Quanto mais der, mais receberá. Deus sempre providencia para que você receba mais do que dá. Disse Jesus: dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão. Pois com a mesma medida com que medirdes, vos medirão também. Lucas 6:38. Se suas orações não estão sendo respondidas, você precisa fazer uma avaliação para ver como estão suas ofertas, principalmente se as orações sobre finanças não são respondidas. A palavra de Deus diz que reter os dízimos e as ofertas é o equivalente a roubar a Deus. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3, 8-11. Se você rouba os dízimos e ofertas do Senhor, a longo prazo o perdedor é você. Deus diz enfaticamente: com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais. O dízimo, a 10ª parte de sua renda bruta oferecida a Deus, é um passo de fé e bastante difícil para muitos cristãos recém-convertidos, mas é um passo ordenado por Deus para que o coloquemos à prova. Além dos dízimos, diz Malaquias, também devemos dar ofertas a Deus. Oferta é algo que você dá a Deus além do dízimo de sua renda bruta. No início, talvez pareça difícil dar o dízimo e as ofertas, mas isso só ocorre até que se entenda por que Deus faz este pedido. Ele pede para que possa devolver o que pediu. Deus se limita a dar às pessoas na mesma proporção que recebe delas. Se elas dão com liberalidade, Ele dará com liberalidade. Caso sejam mesquinhas no dar, Ele também será mesquinho ao retribuir. Deus, porém, promete derramar sobre o que obedece às suas palavras tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Além disso, Deus promete impedir que pragas devorem as colheitas. Você não gostaria de ter a proteção divina contra calamidades financeiras inesperadas e desnecessárias?
Você receberá a proteção dele se lhe pagar o que deve. Caso contrário, será como as pessoas de quem Deus falou em Ageu, que estavam retendo os dízimos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos saciais. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saco furado. Ageu 1, 6. Se você está roubando os dízimos e as ofertas, não continue a receber a desaprovação de Deus em sua vida. Pague os dízimos, dê suas ofertas em nome do Senhor e saiba que Deus fará por você o que promete. Ele abrirá as janelas do céu, derramará sobre você bênçãos transbordantes e repreenderá o devorador por sua causa. Essa é uma passagem das Escrituras na qual Deus realmente nos convida a prová-lo. Deus promete abrir as janelas dos céus apenas se lhes forem entregues os dízimos e as ofertas. A vida espiritual de muitas pessoas é totalmente estéril e vazia porque elas são mesquinhas com Deus. A desobediência dessas pessoas tem sido paga com pobreza espiritual. E aí surge a pergunta: então eu preciso comprar as bênçãos de Deus pagando dízimos e dando ofertas? De maneira nenhuma. O dinheiro não pode comprar nada de Deus. Mas quando você paga seus dízimos e dá suas ofertas, está cooperando com o seu Criador. Deus diz em sua palavra que será liberal com os liberais e mesquinho com os mesquinhos. Ele não pode voltar atrás com sua palavra. A Bíblia diz que reter o que é de Deus leva à pobreza. Deus quer derramar grandes bênçãos espirituais, físicas e financeiras sobre você. Milhares de pessoas dão testemunho desse fato. A verdadeira contribuição é um ato de fé. Deixar de contribuir é incredulidade e dar lugar ao diabo. Eu desafio. Resista ao diabo e ele fugirá de você. Diga-lhe que ele é mentiroso. Creia na palavra de Deus e seja abençoado. Dê atenção às dúvidas lançadas pelo diabo e você perderá as bênçãos financeiras que Deus tem para lhe dar. Eu o desafio a fazer algo de grande no terreno da contribuição. Deus lhe faz um grande desafio. Ele diz: fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Ponham-me à prova, diz o Senhor. Conheço uma senhora que viveu na pobreza. Ela só possuía o suficiente para pagar a conta de gás quando aceitou o desafio de Deus para prová-lo com seu dinheiro. Você quer saber o que Deus fez por ela? Deus devolveu a ela 5 vezes mais, por meio de fontes inesperadas, a importância que ela deu. E tudo porque ela teve coragem de aceitar a palavra de Deus ao pé da letra. Se está vivendo na pobreza, você pode abrir caminho para a prosperidade. Se você está sendo afligido pela pobreza, o melhor que tem a fazer é dar a Deus com ousadia. O problema com a contribuição é simplesmente uma questão de crer ou não na Bíblia. As pessoas que creem no que a Bíblia diz sobre contribuição obtêm grandes bênçãos de Deus. O meu desejo é que você receba o que Deus tem de melhor para lhe dar. Busque as poderosas promessas da Bíblia sobre a contribuição e depois proceda segundo a palavra de Deus. Lembre-se de que Deus não é homem para mentir. Ele prometeu que derramará sobre você tão grande bênção espiritual e financeira que não haverá lugar onde guardá-la se você o puser à prova com seus dízimos e ofertas. Isso é o que se chama oferta para provar a Deus. Lembro-me de quando dei minha primeira oferta para provar a Deus. Eu e minha esposa estávamos viajando de Chillicothe, no Missouri, onde havíamos encerrado uma campanha evangelística, e paramos em Carthage para assistir às reuniões dirigidas pelo evangelista Jake Cole. A compra do Ford 1947 no qual viajávamos nos deixara quase sem dinheiro. Certa noite o irmão Cole recebeu o que chamou de oferta provai-me. Ele tomou como base para a oferta o texto de Malaquias 3, 8 ao 11. Ele enfatizou inúmeras vezes que se tratava da palavra de Deus, não de homem. Era um desafio divino. Deus estava advertindo o seu povo para que deixasse de roubá-lo retendo os dízimos e as ofertas. Enquanto o irmão Cole lia os versículos, tinha-se a impressão de que não era ele que falava, era Deus falando através dele. Eu precisava pôr Deus à prova. Minha vontade era que Deus abrisse as janelas do céu sobre a minha vida. Eu desejava receber bênçãos que não fosse capaz de guardar. Mais do que nunca, eu precisava que Deus repreendesse o devorador, Satanás, em meu benefício. Eu refleti sobre o quanto poderia ofertar.
Havia $1 em minha carteira e 5 centavos no meu bolso. Minha esposa não possuía dinheiro nenhum. Não havia nada guardado no banco ou escondido em algum lugar. Em resumo, toda a minha fortuna se resumia a $1 e 5 centavos. Para tornar o ato mais real e pessoal, o irmão Cole pediu que todos levassem à frente suas ofertas para provar a Deus e as colocassem sobre a Bíblia aberta em Malaquias 3. Eu sabia que Deus me desafiava a tomar uma atitude que parecia completamente racional. Minha esposa esperava nosso primeiro filho e pensei, e se ela precisar de alguma coisa especial? E se eu tiver uma despesa inesperada com o carro? Tentei imaginar uma saída caso não desse certo, mas sabia que não era um raciocínio espiritual. Se eu deixasse essa ideia persistir, extinguiria e entristeceria o Espírito Santo. Creio que muitas pessoas deixam de receber o que Deus tem para elas em relação à contribuição, orientada pelo Espírito, porque apelam para o raciocínio mundano e, assim, extinguem, entristecem e resistem ao Espírito. Ouvi, mais uma vez, as palavras do irmão Cole. Fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Eu tinha só 21 anos. Era uma experiência nova, mas eu ouvia claramente a palavra de Deus. Eu havia confiado na palavra dele como o único fundamento para a minha salvação. Eu havia reivindicado a vida eterna, alicerçado em sua palavra. Eu havia apostado toda a minha vida na palavra dele, atendendo ao santo chamado para pregar o Evangelho. Por que não confiaria em sua palavra para contribuir? Olhei para minha querida esposa sentada ao meu lado. Olhei outra vez a solitária nota de $1 em minha carteira. O que eu deveria fazer? A protelação ofereceu ao diabo a oportunidade de atacar com algumas dúvidas sutis. Cheio de astúcia, ele sussurrou: isso é bobagem. Você não pode dar esse $. Pense em sua esposa, pense no carro. Pode surgir uma emergência. Não dê ouvidos ao pregador. Há quem tenha mais dinheiro do que você, deixe que eles deem. Segure seu último $. A essa altura, eu já sabia que era a voz do enganador, do diabo, pois já tinha aprendido que um de seus mais engenhosos recursos é instalar o pensamento de que outros o farão. Além disso, eu sabia que a vontade de Deus era que eu levasse a oferta. O cristão tem necessidade de dar. Dar é uma das mais lindas experiências espirituais que se descobre na vida cristã. Lembre-se das palavras do Senhor Jesus: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Atos 20, 35. Sim, há bênçãos incríveis no ato de dar. Aqueles que já descobriram essa verdade sabem como é importante obedecer à voz do Espírito quanto ao contribuir. De súbito, levantei-me e fui à frente para colocar meu último $. Sobre a Bíblia, como oferta para provar a Deus. Quando abri mão daquele $. E o coloquei sobre a palavra de Deus, senti-me emocionado. Eu havia obedecido a Deus e estava cooperando com meu Criador em algo grande e maravilhoso. Eu e Deus havíamos feito uma sociedade. Voltei ao meu lugar com molas nos pés. Senti-me até mais leve por ter dado aquele último $. Depois do culto fui para a casa de amigos onde ficaríamos hospedados e durante o trajeto não parei de cantar hinos de louvor. Cheguei a pensar que talvez o meu sono fosse interrompido por causa de preocupações financeiras, mas dormi muito bem. Eu tinha dado a oferta. Eu havia colocado o assunto nas mãos amorosas de Deus. Afinal, a minha vida, as minhas finanças e as minhas responsabilidades eram realmente dele. Então descansei em paz. Na manhã seguinte, ao acordar, o Espírito de Deus se movia em meu coração. Deus abrira as janelas dos céus para minha alma e eu sorvia suas bênçãos espirituais. Mesmo se eu não recebesse bênçãos financeiras devido àquela oferta, as bênçãos espirituais teriam valido a pena. Tu me farás ver a vereda da vida. Na tua presença me encherá de alegria com delícias perpétuas à tua direita. Salmos 16, 11. O dinheiro não pode comprar felicidade, muito menos alegria. As bênçãos de Deus não têm preço. Mais tarde, naquela manhã, fui ao correio buscar a correspondência e encontrei-me com um empresário cristão amigo. Depois de me cumprimentar, ele me olhou atentamente e perguntou: Dom, como vai você? Muito bem, obrigado, respondi. E quanto às finanças? O Senhor tem sido bom conosco. O Senhor era bom conosco.
Nós não mensuramos a bondade dele pela quantidade de dinheiro que nos dá, não. As bênçãos do Senhor enriquecem e não trazem tristezas. Então meu amigo disse: bem, eu sinto que devo ajudá-lo em seu ministério para o Senhor. Então meu amigo enfiou a mão no bolso e pegou a carteira. Nada semelhante havia acontecido comigo e senti-me um tanto constrangido. Olhei para o céu para não demonstrar ansiedade ou curiosidade quanto ao que ele ia tirar da carteira. Quando ele me fitou novamente, pegou minha mão e colocou nela uma nota. Segurei a nota com força, pois ela era parte do milagre que Deus me havia prometido na noite anterior, quando eu provei a Deus com minha oferta. Agradeci o presente e nos despedimos. Seguimos caminhos opostos. Espiei por cima do ombro diversas vezes para ver se ele já estava a uma distância segura de onde não me visse abrir a mão para descobrir o que havia dentro. Mais tarde eu disse à minha esposa que eu tinha certeza que era mais do que $1. Eu simplesmente sentia que era uma quantia maior. Além do mais, eu esperava que fosse mais de $1, pois $1 era a quantia que eu havia dado e Deus prometera me dar uma bênção tão grande que eu não teria onde guardá-la. Quando, finalmente, o amigo já ia bem longe, abri a mão e lá estava uma nota de $10. Era a maior de todas as notas de $10 que eu já vira. Não em tamanho, pois era uma nota convencional, mas como fora enviada do céu, parecia-me que eram $100. Desisti de ir ao correio. Voltei quase correndo para contar à minha esposa que Deus já havia devolvido 10 vezes mais a quantia que eu dera na noite anterior. Eu havia sido escalado para falar numa reunião de pastores à tarde. Estava subentendido que, sendo uma reunião de pastores, eu não seria remunerado. Contudo, um pouco antes de eu pregar, o líder daquela associação de ministros, irmão Gilchrist, levantou-se e dirigiu-se aos irmãos, visivelmente emocionado. Irmãos, como vocês sabem, não temos o hábito de levantar ofertas para os pré-eleitores. Nunca fazemos isso, mas hoje o Senhor falou ao meu coração. O Senhor me disse que devemos levantar uma oferta para o irmão Don Gossett, que vai nos falar esta tarde. Eu gostaria que todos obedecessem ao Senhor. Vamos, pois, levantar uma oferta especial para o irmão Gossett. Eu me regozijei por dentro e pensei, aleluia! Se for preciso, Deus pode mudar regras e normas antigas para suprir as necessidades dos seus servos. Aqueles queridos irmãos me deram $25. Eu sabia que esse foi um modo usado por Deus para responder ao meu passo de fé dado na noite anterior, quando ousei provar a Deus com meu último $1. A bênção, porém, não acabou aí. Desde então, à medida que continuei dando, Deus continuou a nos abençoar de uma forma maravilhosa, espiritual, física e financeira. Foram 7 anos de aprendizado até que pudéssemos confiar plenamente nele. Mas como me sinto feliz por ter dado o passo inicial naquele dia. Senti-me muito feliz também naquela ocasião. Só o fato de saber que estava guardando tesouros no céu, a certeza de estar obedecendo ao Senhor, já eram recompensas suficientes em si mesmas. Mas Deus realmente fez o que disse que faria. Ele abriu as janelas do céu e derramou sobre mim bênçãos abundantes, impediu que as pragas devorassem as minhas colheitas e me tornou uma pessoa feliz. O que esperar depois de dar? Faça suas estas declarações pessoais da palavra de Deus. Deus cumprirá a sua palavra. Primeiro, eu coloquei Deus à prova com dízimos e ofertas, segundo Malaquias 3, e agora sei que Deus abrirá as janelas dos céus para mim, e derramará bênçãos tão abundantes que não haverá nem lugar para guardá-las. Eu o louvo porque Ele abriu as janelas do céu para a minha alma e por suas abundantes bênçãos que enriquecem e não causam tristeza. Segundo, mais ainda, eu sei que Deus prometeu, como resposta à minha amorosa obediência em contribuir, repreender o devorador por minha causa. O diabo é o devorador que estragaria as minhas finanças, a harmonia do meu lar, minha paz de espírito. Eu louvo o Senhor porque Ele está repreendendo o devorador por minha causa. Terceiro, eu sei que Deus vai suprir todas as minhas necessidades, segundo suas riquezas em glória, por Cristo Jesus. Eu me apegarei firmemente a essa confissão, sem duvidar.
Tiago 1,7 afirma que o homem que duvida não recebe nada do Senhor, mas eu não duvidarei em minha expectativa de que Deus abrirá as janelas do céu, derramará bênçãos que não terei lugar suficiente para guardar e que repreenderá o devorador por minha causa. Isso está sendo feito. Aleluia! Quarto, semeei abundantemente, portanto Deus declara que colherei abundantemente. Abundantes bênçãos financeiras me pertencem porque Deus assim disse, e Deus não é homem para mentir. Quinto, não contribuí de má vontade nem por necessidade, dei com alegria, pois Deus ama ao que dá com alegria, 2 Coríntios 9:7. Sei que se sonegar o que é de Deus, vou cair na pobreza, Provérbios 11:24. Mas eu sou liberal ao contribuir e, por isso, Ele cuida de todas as minhas necessidades. Sexto, estou descobrindo a realidade das palavras de Jesus que disse, é mais bem-aventurado dar do que receber. Atos 20:35. Contribuir com alegria e riso, 2 Coríntios 9:7, gera grandes bênçãos, muito maiores do que o receber. Mas, à medida que eu contribuo, o Senhor simplesmente providencia para que me seja dada uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante no meu regaço. Veja Lucas 6:38. Sétimo, a palavra de Deus é seu grande plano anti-pobreza para me manter provido de dinheiro e bens materiais em abundância, suprir as necessidades de minha família e, principalmente, promover a pregação do Evangelho por todo o mundo.